sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui dentro do canal da Rikishi System. Eu sou a Cami do Cozinha Fit 15, aquele programa dentro da plataforma que te auxilia, né, com alimentação saudável, com muita dica, com muita receita. E hoje a gente vai falar de um tema que foi bem pedido aqui, que é certo e errado na alimentação do verão. Então vem saber mais. Bom, gente, seguinte, primeiro eu queria começar trazendo, né, quando a gente fala da alimentação pro verão, por que tem alguns alimentos que são mais legais a gente, né, consumir, né, nessa estação, né, e outros que a gente deve evitar? Porque no verão a temperatura é muito quente, né, faz muito calor. Então a gente tem que pensar que nessa estação do ano, com excesso de calor, o nosso corpo também fica numa temperatura mais aquecida, tá? Então a gente tem que pensar em alimentos que facilitem a nossa digestão. Por quê? Porque alimentos com uma digestão, né, mais pesada, mais difícil, vão exigir ainda mais do nosso corpo, né? Vão aquecer ainda mais o nosso corpo. E esse processo todo, né, do nosso corpo buscando esse equilíbrio da temperatura pode nos causar, inclusive, mal-estar, né? Pode nos causar má digestão. Então é por isso que se fala muito, né? Vocês com certeza já devem ter ouvido falar que a gente deve evitar, né, alimentos muito pesados no verão. E é por esse motivo, tá? Então faz muito sentido realmente que a gente, né, dentro desse contexto de verão, de calor, de temperatura elevada, a gente, né, priorizar alimentos de fácil digestão para que não haja esse desgaste do nosso corpo. Então, alimentos mais leves, tá? E aí eu queria trazer esse ponto, tá? Da digestão, alimentos, né, que tenham uma digestão mais facilitada e alimentos também que promovam a nossa hidratação, porque no calor, no verão, a gente desidrata muito mais fácil, né? Então, a reposição de água, de líquidos no nosso corpo, ela é bem importante, tá? Então, eu queria trazer alguns alimentos. Eu vou começar falando dos alimentos que a gente deve consumir, tá? E depois eu finalizo falando sobre os alimentos que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né, nessa temperatura para ajudar o nosso corpo, pra gente se sentir melhor, né, nesses momentos, tá? Então, assim, queria começar falando sobre alimentos leves, né, que tem uma digestão mais facilitada. Então, assim, alimentos leves que tem uma digestão mais fácil. Então, a gente pode usar, né, isso a nosso favor, por exemplo, as frutas, verduras, né? Tem frutas que facilitam muito, por exemplo, o abacaxi é uma fruta super digestiva, né? Ela é rica em enzimas digestivas, então ajuda também nesse processo de digestão, né? Pra digestão ficar facilitada. Então, o abacaxi é uma fruta legal pra gente usar no verão. A melancia, né, é uma fruta bem do verão, não é por acaso, né? Ela tem tudo a ver com o verão, ela é uma fruta super rica em água, né? Que também ajuda no processo de hidratação do nosso corpo, né? Repondo esse líquido. A laranja é uma fruta legal também pra gente estar utilizando, tá? No verão, porque assim como, né, a gente vai pra parte das verduras, assim, a cenoura, né, também possuem propriedades que ajudam na restauração da pele, a gente acaba ficando mais exposto, né, ao sol, então também ajuda nessa questão. Então são alimentos que tem tudo a ver com o verão, né, e que de certa forma tem uma digestão leve e que vão nos ajudar, né, cada um cumprindo o seu papel em termos nutricional para ajudar o nosso corpo a enfrentar esse calorão, tá certo? É essa estação do ano. Então, alimentos leves, frutas, verduras, né? Façam essa base, né? Que vai ser realmente muito positivo. A gente tem muito mais vontade de comer salada no verão, né? Porque o calorão às vezes nos tira também um pouco dessa questão do apetite, né? A gente normalmente, nem todo mundo, mas normalmente no inverno, que é uma estação mais fria, a gente tem mais vontade de comer, porque o corpo precisa se aquecer, né? E é o efeito contrário do verão. Lembra que eu comecei, né, aqui a live falando sobre no verão nosso corpo já tá quente. No inverno é muito frio, então a gente precisa de comida mais pesada, mas é por isso que a gente sente mais fome, porque o nosso corpo precisa se manter mais aquecido, né? É o processo natural, né, físico do nosso corpo. Então, frutas, verduras, a gente tem muito mais vontade de comer salada, né? Então, aproveitar esse momento, né, pra gente dar essa digestão mais facilitada pro nosso corpo e aproveitar esses nutrientes, né, dessa variedade natural maravilhosa, né, que a natureza nos provém. Alimentos, assim, refrescantes, tá? Também ajudam até pra questão, né, de sensação térmica, assim, de calor. Então, utilizar os sucos que gosta, água de coco também, né, ajuda bastante na reposição de líquidos pro nosso corpo, quando a gente fala na questão da hidratação, né, muita água, né, usar a água a nosso favor, e aí entendam que água é água, né, suco é suco, água de coco é água de coco, chá é chá, né, a gente sempre fala do consumo de chás, eu adoro chá, mas tem que cuidar com o excesso de chás que são diuréticos, né, porque também daí a gente vai eliminando essa água, então assim, usem muito a água a seu favor, e a água pura mesmo, tá? Principalmente nos dias bem quentes, para manter essa hidratação. E aí a gente fala, né, claro que
O suco vai dar um aporte de líquido também, assim como os shakes, né, vão dar esse aporte de líquido também, porque são bebidas que têm essa água, né? Então, assim, tudo isso ajuda no contexto geral, mas não esqueçam, né, da água purinha também, para fazer parte aí do dia a dia de vocês, tá? Outra coisa que é legal da gente trazer é a questão das proteínas, tá? Então, quando a gente fala da digestão mais facilitada, as proteínas brancas são mais interessantes, né, do que a carne vermelha, por exemplo. E aí, eu daria, né, ênfase para os frutos do mar, né, os peixes de uma forma geral, porque eles têm tudo a ver com o verão, né, com praia, com sol, com calor, né, eles têm uma digestão mais facilitada, e além disso, os peixes acabam também tendo um volume maior de água, né, que já ajuda nesse aporte quando a gente fala, né, de hidratação. Então, resumindo aqui, né, eu apostaria em alimentos leves, né, de fácil digestão, abusaria das frutas, verduras, né, usaria isso tudo a meu favor, né, boas fontes de carboidrato também são bem-vindas, né, de digestão boa. Já vou entrar, senão eu vou me atropelar aqui, né? Já quero falar dos alimentos que a gente tem que dar uma cuidada. Então, bons carboidratos, frutas, verduras, né? Opções leves, melancia, abacaxi, que melhora a digestão, laranja, né? Que ajuda também na questão da pele, assim como a cenoura. As opções bem refrescantes, né? Usar os sucos a favor, a água, os shakes, né? Não esquecer da água normal, da água purinha, para hidratar realmente o nosso corpo, que a gente sua muito no verão, né? Então a gente desidrata com mais facilidade. E as proteínas, né? Mais leves, carne branca e o peixe é uma super sacada, além de combinar muito com o verão. Quando a gente vai pra praia, né? A gente abusa dos frutos do mar. O que a gente tem que cuidar no verão? Né, falei dos alimentos que podem ser nossos aliados para enfrentar o calorão, e os alimentos que a gente tem que cuidar daí seriam aqueles, né, que desidratam e que têm uma digestão mais pesada. Então, o primeiro deles, né, excesso de álcool, né, quando a gente tá no calorão, o álcool ele desidrata, assim como o excesso, né, de chás diuréticos, por exemplo, né, então cuidem, né, com o excesso de álcool nos dias muito quentes. Muita gordura, né, os alimentos gordurosos eles têm uma difícil digestão, tá? E aí, claro, tem alimentos que são ricos em gorduras boas, né? E aí a gente tem um outro contexto, mas a gente cuidar principalmente, assim, com alimentos mais pesados nesse sentido. Então, carne, né? Carne vermelha, carne muito gorda, né? São alimentos que vão realmente, a nossa digestão vai ficar muito mais lenta, né? Muito mais pesada, muito mais difícil, e com isso, né? A gente pode ter até uma má digestão em função do calor, né? E no calorão não seria tão legal a gente fazer abuso, né, desses alimentos. Eu não tô aqui pra falar que a gente não pode comer esses alimentos no verão, tá? Mas aí eu tô falando de alimentos, né? Falei de alimentos que são muito bem-vindos no verão pra gente, né, ter esse benefício, né, pra ajudar o nosso corpo. E tô falando de alimentos que a gente de certa forma tem uma digestão mais dificultada, também não vão auxiliar muito nessa questão da hidratação, né, que são pontos bem importantes. Pra gente comer com mais cautela, tá? Não quer dizer que não possa comer, mas comer com mais cautela, num volume menor, enfim, num dia muito calor. Vocês vão automaticamente, no momento que vocês fizerem essas escolhas e se experienciarem nesse universo, né, dessas escolhas alimentares, vocês vão sentir na pele, né, os benefícios ou o peso, né, das suas escolhas. E aí vai ser um processo natural essa escolha, né? Na verdade, eu tô aqui contribuindo, né, dividindo com vocês aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, e o que pode, de certa forma, ser positivo aí quando vocês forem fazer as escolhas de vocês experienciarem realmente isso. Então, com certeza, alguém já num dia quente já comeu uma comida mais pesada e já ficou, né, com uma digestão mais lenta, já ficou até com uma sensação de mal-estar, né? Então, é importante a gente ter essa reflexão, porque é daí que vem, né? E aí a gente, numa próxima escolha que a gente possa fazer, a gente faz uma escolha melhor pra gente. Então, assim, alimentos muito gordurosos, daí a carne vermelha, né, muito gordurosa, é uma carne de digestão mais difícil, né, molhos muito pesados, e aí são molhos com a base de muito leite, muito queijo, né, são molhos bem quentes, né, na verdade, e que geralmente acompanham massa, né, então a refeição toda fica bem pesada, a digestão vai ficar mais prejudicada. Então, se for consome num volume um pouquinho menor para não ter nenhuma sensação, assim, de peso pós-almoço, né? Pra gente ficar leve, ficar feliz, né? E ter sensação de bem-estar depois que a gente se alimenta. E eu falei dos alimentos pesados, né? De difícil digestão. Então, assim, cuidar também com alguns alimentos que, inclusive, né? São bem comuns, né? No verão, tem eventos, né? De feijoada, por exemplo. E o feijão, né? E a
feijoada, por si só, ela é uma refeição, uma combinação mais pesada, porque tem o feijão, né, que também demanda um pouco, né, dessa questão de digestão, e aí ela tem as carnes, né, tem bastante gordura, então acaba que o todo dela, né, se for só o feijão, até, né, tá tudo certo, mas o todo da feijoada é realmente mais pesado, tá, e vai dificultar a nossa digestão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas aqui, né, o tema é certo e errado, claro que não tem nada em absoluto, né, nenhum alimento em absoluto, né, pode nos causar um grande dano, né, eu sempre falo dessa leveza das nossas escolhas, mas é como eu falei, tem alimentos que são mais interessantes pra gente, né, consumir num volume maior, que vão nos trazer alguns benefícios, né, principalmente agora quando a gente tá falando dessa questão de verão, né, tô aliando isso, né, aqui trazendo isso pra vocês e trazendo outro ponto também, né, que não é que seja errado, mas alimentos que a gente pode, né, dar uma cuidada, pode consumir com um pouco mais de cautela, né, para não ter a sensação, né, de peso ou de mal-estar depois da alimentação, né? Eu sou muito defensora da alimentação saudável, daquela alimentação que nos nutre de todas as formas, né, que nos deixa feliz, que nos deixa alegre, que nos deixa com disposição, com leveza, né? Então, quando a gente começa a fazer essas escolhas com esse pensamento um pouquinho mais amplo, daquilo que faz sentido pra gente, das nossas sensações depois, né, que a gente ingere esses alimentos, realmente vai fazer mais sentido quando vocês forem fazer as suas próprias escolhas. Então, espero ter contribuído nesse sentido, né, entregando essa base aqui, né, sobre esses alimentos para que vocês possam fazer as suas melhores escolhas quando tiverem essa oportunidade. E lembrando que Cozinha Fit 15, né, é recheado de opções, né, de dicas e de receitas, principalmente, para que vocês possam ter esses alimentos, né, de uma forma gostosa e prática no dia a dia de vocês. Então, receita de lanche, receita de shake, né, como fazer refeições mais leves. Então, tá tudo lá para vocês dentro do Cozinha Fit 15. Então, quem ainda não conhece, já aproveita, clica em algum lugarzinho aqui, ó, desse vídeo e já aproveita para dar uma conferida, porque foi um programa feito com muito carinho para vocês, justamente para ajudar com que essa alimentação, né, uma base mais natural, né, com essa leveza, né, e com sabor principalmente, né, e uma praticidade, né, faça parte também da vida de vocês, né, dessa alimentação saudável com uma base mais natural e que vai com certeza auxiliar, né, na sensação de bem-estar, na saúde, na disposição que a gente tanto gosta e que a gente tanto quer. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e a gente se vê, hein, na próxima live e lá dentro do Cozinha Fit 15.